qual a diferença da idade da época de Noé, que viviam 800 anos, e a de hoje, que não passa de 120 anos. Vê, não passa de 120 anos, né? Quando muito, quando chega lá. Né? Então, existem muitas teorias. Essa é uma dúvida recorrente, eu já tive essa dúvida também. É uma dúvida recorrente essa questão da idade. Quando diz, fulano de tal tinha tantos anos, viveu tantos anos, né? Então vivia... E ali, na época de Noé mesmo, por exemplo, né, eu nunca tinha ouvido falar em nada da Bíblia, eu já ouvia falar desde criança, as pessoas diziam, quando falava de alguém velho, antigamente diziam o seguinte, é velho igual a Matusalém, né? Você ouviu essa expressão? Aquela pessoa mais velha que é Matusalém, né? Mais antiga que Matusalém. Matusalém é o avô, né, de Noé, e Matusalém, diz o texto, né, foi a pessoa mais longeva relatada nas Escrituras, que viveu 969 anos. Tá? Está lá no livro de Gênesis. 969 anos. E aí você tem ali, né, Noé foi chamado para construir a arca. Noé tinha 600 e poucos anos. E depois Noé viveu 950 anos. E depois vai caindo isso aqui. Na época de Abraão mesmo, a gente viu, né, Abraão viveu 175 anos e morreu. Abraão já foi 175. Moisés, a gente acabou de ver agora, Moisés foi menos. Moisés morreu com 120 anos. Davi morreu com 70 anos. Então, ou seja, parece que a longevidade ela foi diminuindo. Tá? Então, na história recente nossa, né, da humanidade, a gente via, eu estava vendo até circulando aí, às vezes circula assim umas fotos de jornais antigos, na década de 30, aqui, o jornal mostrava assim, tinha uma foto que mostrava assim, idosa de 40 anos é atropelada. Ou seja, 40 anos, no século passado, no início do século passado, já era uma pessoa idosa. Tá? Então, eu, quando era criança, quando falava de uma pessoa de 60 anos, era uma pessoa muito idosa. Hoje em dia, você vê uma pessoa de 60 anos aí, ó, né, cheio de vitalidade. Tá? Então, essa questão das idades, existem muitas teorias para isso. Tá? Então, uma das teorias que algumas pessoas definem, e nunca se chegou a uma conclusão muito efetiva sobre essas teorias. Uma das teorias que alguns historiadores levantam é o seguinte: era propósito de Deus que naquela época as pessoas fossem mais longevas, sim, por causa da povoação. Precisava povoar a terra. Então a turma estava lá, então é tudo adulto e povoando, né? Era povoando mesmo. Era só ali reproduzindo, vivendo muito e reproduzindo muito. Então, isso era uma das teorias. Outra teoria que é levantada também, algumas pessoas levantam, é que não era o calendário lunar, o calendário solar que nós temos, 365 dias, não. Era um calendário de luas. Então, isso aqui seriam apenas uma contagem diferente em luas. E aí, se fosse em luas, 960 anos, isso reduziria para mais ou menos os 90 anos. Mas, assim, se fosse essa questão, a gente via também que com isso Moisés ia estar com 4 anos de idade também, quando foi chamado lá para... Então, não se fecha um consenso muito grande com essa questão. Mas é possível, porque o calendário que nós temos, calendário gregoriano, o calendário moderno que nós usamos, né, e a contagem de anos, ela é uma contagem que é muito recente, né, não é uma coisa tão antiga assim. Então, alguns dizem que o que está escrito aqui, traduzido como anos, seriam épocas, uma época qualquer. Então, ele teria vivido 900 épocas. Então, qual é o tempo que converte para a gente hoje essa época? Não se chega
a um consenso contra. Há quem diga que são estações. São estações. Sabe que aquela que tem gente que diz assim, a pessoa viveu tantas primaveras, então contava por primavera. Então, se fosse assim, seria um ano também. Então, aí, né, ou seja, ou dividido por 4, se fosse cada estação, conta um ano, então já dividiria esse tempo por 4. São muitas as teorias que nunca chegaram-se a uma conclusão, nunca se chegou a uma conclusão. O fato é que é uma contagem que se fazia de uma geração daquela época, mas e que traz-se hoje, então, hoje a gente vê que a questão de saúde, a questão de preservação, né, ou seja, ela pode interferir na longevidade da pessoa. Né, se no século XIX as pessoas já morriam muito cedo e antes até mesmo com muitas doenças, né, o avanço da medicina, o avanço de condições de uma melhor alimentação e tudo, promove uma qualidade de vida um pouco melhor, e hoje você consegue ver pessoas chegando aos 80, passando dos 80 com uma lucidez, né, que não era comum à maioria das pessoas algumas décadas atrás. Tá? Então, assim, qual a diferença da época, a contagem daquela época para cá? Então, são teorias que existem e não existe uma definição. É isso, é por causa disso, é assim. Tá? Então, isso aí a gente relaxa com isso não muda nada no plano de salvação. Tá bom?